Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Fábio e vou dar aula hoje sobre água. Então, vamos começar a nossa aula com uma historinha. Eu adoro historinhas, principalmente a Turma da Mônica, entre da Marvel e da DC também. E essa historinha do astronauta, ele fala sobre nosso planeta. Mas assim, este é o nosso planetinha, que chamamos de Terra. Que lindo! Mas deveria ser chamado de planeta água, porque tem mais água do que terra. 2 terços, gentes. Pô, mas eles parecem uma pizza, segundo a Magali. Não podia ser diferente. Pois é, turminha. Tem água para todo lado, mas é só uma pequena parte que ela está disponível para o consumo humano. A água do mar é salgada e o custo para tratá-la é elevado, assim como as águas que se encontram congeladas. Então, temos as águas das chuvas e das nascentes, dos rios e dos lagos. E essa água é que nós utilizamos. Legal, né? Então vamos ver agora o que essa historinha da Turma da Mônica tem a ver com a nossa aula. Vamos tentar destrinchá-la. Vendo aqui, você sabe qual que é o percentual desses compostos orgânicos que existe na célula? Como, por exemplo, aqui é uma célula animal. Né? Como, por exemplo, a nossa célula, que também é uma célula animal. Nós somos do reino animal, pessoal. Então, vemos que 75 a 85% da célula é composto somente de água. E desses compostos, 10 a 15% é proteína, como nós vimos na aula anterior. 2 a 3% é lipídios, né? Então a proteína tem a ver com a funcionalidade da célula. Lipídios é gordura, que consta aqui na membrana plasmática. Os glicídios são os carboidratos, que é apenas 1%, que tem a questão da estrutura, também tem a questão da energia e de reserva de energia também. Os ácidos nucleicos, que são o DNA, ocupam 1% da célula. E os sais minerais, como cálcio, ferro, zinco, manganês, entre outros, também ocupam apenas 1%. Então, a célula é composta basicamente de água, tá? Em sua totalidade. E se nós formos compararmos essa célula com outros elementos que nós conhecemos, como por exemplo o leite, você sabe qual percentual de água que tem no leite? Pode pausar e responder aqui. Enquanto isso, eu vou aqui respondendo para nós. Então, o leite, 93% é água, a cenoura, 90% é água, a banana, 70% é água, o alface, 95% é água, os cnidários, como por exemplo a água-viva, 99% é água. E nosso planeta, 97,5% é água salgada, que existe nos mares. Os outros 2,5% é água doce. Né? E desses 2,5%, quase 70%, ou seja, 69% está na geleira, está congelada lá nos polos, no norte e no sul. 30% está são águas subterrâneas, como por exemplo os aquíferos. E apenas 1% é o que a gente consome, que está nos rios e lagos. Então, apenas 1%. Então, é importante a gente usar a água de forma bastante consciente. Tá? E qual que é a variação da água que estão em nós, seres humanos? Então, vemos que o nosso cérebro é o que mais precisa de água. Então, pensar gasta energia. E para ter energia, precisamos de água. Tá? Ou seja, 93% do cérebro também ele é composto de água. Tá? O nosso coração, onde tem a circulação, tá? O nosso amor também, 75% dele é água. Tá? E para a nossa respiração, também precisamos de água. Tá? Para o nosso metabolismo também, do nosso fígado. Né? Os rins ocupam 86% de água. Tá? Nossas juntas para a nossa locomoção e os ossos, não? Então são 83% e 22%. Tá? A pele, 64% dela, ou seja, 2 terços é de água. Tá? Então por isso que quando a gente para de beber água, nossa pele fica enrugada, fica feia. Então com a pele bem hidratada, né, ela fica mais flexível e aquele rosto mais jovial. Legal, né? Então, e o papel da água no corpo humano, né? Então ela tem, como falamos, a questão da lubrificação, né?
os fluidos para a saliva, as secreções, né, e o sangue. Serve também como solvente em reações químicas, como vimos aqui, por exemplo, o cérebro, que são as reações físico-químicas. O transporte e circulação sanguínea, por exemplo, o transporte de nutrientes que ocorre no sangue e também de oxigênio, por exemplo. E a questão de termorreguladores, né, que auxiliam na manutenção temporal do corpo. Então, quando meu corpo aquece muito, quando eu estou fazendo um exercício, eu transpiro, né, eu suo. Então, com isso, é para manter essa manutenção da nossa temperatura, tá? E a água que nós conhecemos é composta por essa molécula aqui, né? O H2O. Então, são duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Então, ela tem essa composição. Temos aqui o oxigênio, que se liga às duas moléculas de hidrogênio. Tá? E essa molécula, elas estão, assim, ligadas em um ângulo de 104,5 graus. Exatamente 104,5 graus. Então, e os hidrogênios, cada um deles tem um elétron circulando na sua órbita, né? E no oxigênio tem 8 elétrons circulando na sua órbita. Então existe uma força maior de ligação do hidrogênio para o oxigênio. Então aqui tem um compartilhamento de elétrons. Por isso que é uma ligação covalente. Tá? Então compartilha elétrons. E por isso que ela é uma molécula polar. Tá? Além do ângulo aqui de formação. Legal, né? Então essa molécula aqui de água, o H2O, se liga a outro H2O. Então, pela questão da positividade do hidrogênio e da negatividade do oxigênio, há uma atração entre elas, que forma, então, as pontes de hidrogênio. Né? Então, com isso que vai ter a questão da coesão. Que, então, existe a coesão e a adensão da água. O que é isso? Então, com as pontes de hidrogênio que nós falamos aqui agora, né, as moléculas, elas acabam que elas se unem. E essas moléculas ficam próximas uma das outras, e isso, então, é a coesão, é a união entre as moléculas, aqui no caso de água. Né? Então, por isso que nós vemos isso aqui nas gotas de orvalho, de manhã cedo, né? É por isso que o mosquito aqui, por exemplo, ele não afunda, né? Porque para ele afundar, ele tem que atravessar essa coesão e essa união que as moléculas de água elas fazem, tá? E temos também a adesão. A adesão é quando temos que são notados com que essas moléculas de água, por elas estarem coesas uma entre as outras, unidas, né? Então elas vão se aderindo, né, às paredes, né, de outras células, também de outros elementos, né? E por isso que elas acabam subindo. Como por exemplo aqui a questão da gente poder tomar qualquer litro através de um canudinho. Então eu aperto ele aqui nesse sentido, então a água vai subindo porque elas estão coesas e elas estão se aderindo às paredes, aqui no caso desse canudo. Só que isso ocorre naturalmente na natureza. Então as árvores já fazem isso. Então nas árvores temos aqui nas folhas, temos aqui uma estrutura chamada estômatos. Né? Esse estômato é como se fosse uma pequena abertura, e essa abertura ela vai fazendo assim uma sucção. E essa sucção ela vai puxando a água que está lá no solo. Essa água ela entra através das raízes, vão pelos vasos condutores, aqui de cervo, no caso o xilema, e esses vasos, essa água, pela sua coesão, ela vai se aderindo à parede do xilema, pela adesão, vai subindo contra a gravidade, olha só que louco, contra a gravidade, até chegar nas folhas. Quando chega nas folhas, então é ali que ocorre a magia da fotossíntese, que isso é uma outra aula mais para frente. Legal, né? Então temos aqui a coesão e a adesão, tá? Para que ocorra então a transpiração, tá? Beleza? Então assim, então com isso a água é dita como, vimos lá, como solvente universal. Então aquela composição que a água tem do ângulo de 104,5 graus, então faz a água ser um solvente universal, tá? Porque ela consegue dissolver todas as substâncias que são hidrofílicas. O que é uma substância, aqui no caso, hidrofílica? Então, hidro vem de água. Filia, no caso, vem de atração. Então, tudo que atrai água. Então, se eu pegar um pote e colocar álcool
e água, então ali vai ter um composto homogêneo, tá? Desculpa, uma substância homogênea. Então essa substância, porque as duas vão se reagir uma com a outra. Agora, então a água não reage com as substâncias apolares, porque elas são hidrofóbicas, ou seja, hidro, vimos que é água, e fobia é medo. Então assim, elas não reagem com água. Então, por exemplo, os lipídios. Então se eu pegar um pote e eu colocar um lipídio, por exemplo, um óleo com água, vemos que o lipídio é mais denso, então ele vai descer mais, vai ficar embaixo, e a água vai ficar em cima, e eles não vão se misturar. Tá? Então a água é um solvente universal por esse motivo. Então, como vimos também, a água, elas participam também das reações químicas, né, das sinapses, por exemplo, tá? Então, e dos carboidratos. Então temos aqui uma sacarose, que nós vamos ver isso na próxima aula, o que é uma sacarose. Então, assim, é a união de dois carboidratos, né? Então, então ocorre a hidrólise. A hidrólise é a quebra da molécula de água. Então, para ter a separação, então, assim, então há uma desidratação, que é pela hidrólise, e com isso há o rompimento. Então, temos com isso uma molécula de glicose e uma molécula aqui de frutose, nós vamos ver isso mais para frente. E para ter união entre elas é uma hidratação. Tá? Então isso também participa das reações químicas. Tá? E a água também ela funciona como moderador da temperatura. Já repararam quando vocês vão, ou nós também vamos assim à praia, eu vejo que de dia a areia está muito quente, eu não consigo pisar. Aí o que eu faço? Eu corro para a água e a água está geladinha. Mas quando eu vou à noite, eu vejo que a água ela está quentinha e a areia ela está mais friazinha. Por que isso ocorre? Por causa do calor específico. Tá? Então o calor específico da água ele é 1 e o da areia ele é 2, ou seja, a água durante o dia ela absorve todo o calor que o sol emite para ela e à noite ela transmite esse calor. E a areia, por ela ter esse calor específico menor, então ela rapidamente ela ganha e rapidamente ela perde. Então é por isso que no dia nublado a areia pode estar fria, e no dia de calor ela pode estar quente, tá? Então por isso que à noite a água tá quentinha e de dia ela tá fria, e a areia é o contrário, beleza? E o mesmo ocorre também com o gelo. Então, existe diferença na maioria das substâncias. Então, a água se torna menos densa, aqui no caso, né, em temperaturas mais baixas, então, inclusive no congelamento. E é por isso que o gelo ele flutua. Né? Então, temos como exemplo aqui o iceberg. E a água também tem muitas propriedades que são favoráveis à manutenção da vida. Então, ela é abundante na maior parte da superfície terrestre, como nós vimos, como por exemplo os oceanos. A maior parte da água disponível ela é líquida. E isso tem um porquê. Por causa da mobilidade dos organismos, depende de uma fluidez de água. Né? Já tentou para imaginar o que se acontecesse aqui se a água fosse um estado rígido e um estado volátil? Então, assim, a mobilidade dos organismos, ela depende da fluidez da água. Então, tenta imaginar acontecendo, se locomovendo, buscando alimento, e etc., por exemplo, e a vida sendo baseada em um sólido rígido ou de um gás volátil. Imagina eu pegar um gás, imagina eu caçar uma água, né? Então, a água está lá dispersa para nós. E sabemos que que a vida ela surgiu no ambiente aquático. Então, por isso que o ambiente aquático tem uma grande diversidade de animais, né, do que no ambiente terrestre, né, e que a maioria deles ainda não foram nem descritas. Né. Então, para ocorrer essa vida, para no ambiente aquático, no ambiente terrestre, precisa então que uma faixa ótima desse gradiente. Então, por isso que é importante conservar a água para conservar a vida. Tá? E com isso é um equilíbrio ecológico. Então, com isso, vemos aqui a importância desse quadrinho falando que para a gente que a água é vida. E sabemos o que? Toda vez que nós vamos caçar um planeta, como agora estamos nessa busca, então qual é uma das primeiras chances, o que nós procuramos? Que ele tenha água, porque não existe uma forma de vida
independente de água que nós conhecemos. Legal, né? Então, se você achou legal, então curta o canal aí também. Deixe os seus comentários e pode me seguir, tá? Muito obrigado.